Sejam bem-vindos, o meu nome é Rebeca e estou aqui para fazer a pregação do segundo dia da série Vem e Segue. Hoje seria ministrado pelo Senhor Lucas, mas ele não pôde estar presente por conta de algumas realidades mesmo. Então, quem se faz presente hoje sou eu, então é um prazer estar com vocês. E é isso, sejam bem-vindos! Ontem a nossa série falou sobre o chamado que Deus nos faz. O chamado que Deus, aquele que nos conhece pelo nome, que nos conhece desde o ventre de nossa mãe, e bem antes mesmo de nós existirmos ou pensarmos em existir, nos conhece. Ele nos fez um convite, um chamado. Hoje, ele nos chama para algo mais ousado. Ele nos chama a largar as redes e verdadeiramente o segui-lo. E a palavra de hoje diz: imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. A palavra de hoje está em Mateus 4, versículo 20. E o tema que nós vamos refletir hoje é esse. É preciso deixar algo para viver o tudo de Deus? E nessa pregação nós vamos falar especialmente de nós, leigos, que vivemos em meio à sociedade. Nós que somos estudantes, trabalhadores, nós que vivemos nesse meio social, em meio a tantas pessoas de tantas nações, raças, culturas, e entre muitas coisas diferentes da nossa. Mas apesar de todas as nossas diferenças, Deus nos chama à santidade. Sim, é possível ser santo nos dias de hoje. É possível ser santo sendo apenas um leigo. Muitas pessoas enxergam a santidade como coisa distante, como algo que se prende apenas a pessoas que vivem a clausura, a pessoas que vivem o celibato, vivem a vida religiosa consagrada. E esquecem que em meio às nossas famílias, em meio ao nosso trabalho, podemos levar a santidade e aspirar a santidade a outras pessoas. E eu convido você agora a acompanhar conosco a vinheta da série Vem e Segue-me, que vai nos introduzir a esse convite que Jesus vai nos fazer para poder seguir os seus passos. Os leigos também são chamados a fazer algumas renúncias. Os leigos são chamados a viver essa via de santidade em meio à sociedade. Eles são chamados a ser sal da terra e luz para o mundo. Você deve se perguntar, mas como eu posso fazer isso? Bom, no nosso meio estudantil, como pessoas que ajudam os irmãos, pessoas que evangelizam por meio de palavras, por meio de atos. Como São Francisco fala, ide ao mundo e pregai o evangelho. E se possível, use palavras. E se for preciso, use das palavras. No meio da nossa família, que muitas vezes é esquecida. E infelizmente isso acontece, desse esquecimento nas pessoas. As pessoas esquecem que a família é o centro onde tudo se inicia e onde nós devemos evangelizar mais. Muitas vezes a gente se deixa levar e se abater por comentários e às vezes chegamos em casa estressados e não queremos dialogar com nossos parentes. E aí, os parentes que muitas vezes estão afastados da igreja e que esperam algo de nós, como a palavra do dia, o evangelho,
ou uma coisa boa da gente. A gente apenas quer descontar nossas feridas nos nossos irmãos e nos nossos parentes mais próximos. E acabamos por afastá-los mais ainda da igreja. Então, ao invés de sermos essas pedras de tropeços para o irmão, sejamos uma fonte de luz, uma fonte de obra nova para a vida deles. Pedro e André, eles eram trabalhadores comuns. Eles eram pescadores que, em meio daquele trabalho que eles faziam, eles só simplesmente foram chamados e o seguiram. Então você já imagina, meu Deus, já pensou, você tá trabalhando, você tá estudando, você tá ganhando seu dinheiro e do nada o Senhor pega e fala pra você: vem até mim, larga tudo e me segue. Será mesmo que você, de uma hora para outra, teria essa coragem que tiveram Pedro e André de seguir tudo? Muitas vezes a gente pensa que o Senhor vai nos chamar quando nós estivermos prontos. Mas nem sempre acontece assim. Ele muitas vezes nos chama de onde nós estamos, do jeito que nós estamos e da forma que estamos, para poder viver esse tempo de seguimento a Ele. Muitas vezes a gente pensa que o tempo de Deus é de acordo com o nosso tempo. Mas não. O tempo de Deus é um tempo perfeito. Então, Ele nos chama a seguir dessa forma, de que muitas vezes nós não sabemos como e como vai ser. Assim como Maria, que não sabia como iria se dar o nascimento de Jesus, a sua concepção, mas mesmo assim aceitou o chamado e o seguiu. Acho que você deve ter ficado se perguntando: mas Rebeca, como eu, sendo uma leiga, posso aspirar à santidade e viver essa santidade? Primeiramente, você precisa das renúncias. Mas como isso? Bom, no Evangelho de São Mateus, quando o Senhor chama Pedro e André, eles imediatamente largam tudo, largam suas redes, sua família e seguem a Deus. E é isso que Deus vem nos chamar. E é isso que Ele quer para nós. Para seguir o Senhor, nós também precisamos largar aquelas redes que nos prendem de corresponder, nos prendem de corrermos ao encontro do Senhor, corrermos apressadamente a esse encontro. Muitas vezes a gente está muito ligado às redes sociais e buscamos sempre likes, buscamos sempre a aprovação dos outros e vivemos aquela superficialidade da internet. Esquecemos totalmente do próximo, das pessoas que vivem à nossa volta e até mesmo de nós mesmos, porque nós perdemos a nossa identidade e deixamos de ser originais para viver conforme as outras pessoas vivem, uma vida pacata, uma vida sem o amor do Senhor. A ideia também que é criada sobre isso é que a santidade não é para nós, porque é tanta superficialidade que a pessoa se perde da sua identidade. E é como o Calacute diz, né? Que todos nós nascemos originais, mas morremos como fotocópias. Será que você está vivendo a sua originalidade, radicalidade e santidade? Ou será que você só está vivendo uma vida comum, uma vida pacata,
sem a oração, sem o discernimento do Senhor? Quantas vezes você já disse: eu não sou digno, eu não tenho tempo, não é para mim, e não seguiu a vontade do Senhor? Deixou que aquele chamado passasse. E mesmo assim, Deus nos chama. Ele nos chama com os nossos defeitos, Ele nos chama sabendo de todas as nossas realidades para viver a missão. A gente muitas vezes pensa que essa missão que Deus nos chama é algo só escrito na Bíblia, que foi escrito há muito tempo atrás. Mas não, o Senhor nos chama no nosso atual, para segui-lo, para colocarmos as necessidades do próximo em frente às nossas, para poder ajudar e se doar incansavelmente ao serviço dele. E deixar as redes não significa que você vai abandonar tudo não, ir para um convento, mudar de nome, sair dessa cidade, parar de falar com seus amigos, muito pelo contrário. Sair dessas redes que te prendem te leva a colocar no centro o que é importante, seja a sua profissão, seja seu amor e serviço, a paróquia, seja as pessoas, mas colocar Deus no centro de tudo isso que você está vivendo, de pedir um discernimento, uma luz ao Senhor, para poder ajudar as pessoas, para poder ser fiel no pouco que você tem. Viver diferente é bem radical hoje em dia. Hoje em dia, para muitas pessoas, se confessar é algo muito radical. Ir à missa todo dia é algo muito radical. E mesmo assim, nós leigos somos convidados a abraçar isso. Você pode ser um advogado e ser santo. Você pode ser uma mãe e ser santa. E até mesmo um estudante, como Carla Cutts, e ser um santo. A santidade, ela começa quando você diz: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim, segundo a tua palavra, assim como Nossa Senhora. E se deixa levar. Com isso, eu gostaria de contar o testemunho, a vida da irmã Claire. Um pouquinho do pedaço da vida dela, no caso. Irmã Claire, ela foi uma religiosa e que ela tinha tudo para ser uma atriz, uma pessoa famosa, de grandes status, mas ela largou tudo pelo tudo. Como ela mesma dizia, ou tudo ou nada. E nisso, o Senhor vem passando esse chamado para ti. Ele vem te chamando a largar essas redes que estão te prendendo. E talvez seja só uma, mas ela te prende por inteiro. Ela te prende de uma forma que tu não consegue largá-la. Seja por conta do celular, que você deixa de rezar para poder estar com ele. Seja por conta dos seus afazeres, que muitas vezes você deixa de agradecer para poder murmurar por estar fazendo aquilo. E antes de finalizarmos com a oração, eu gostaria de contar uma historinha. Bom, havia uma mulher que ela tinha várias imagens de Nossa Senhora. Ela era muito devota a Nossa Senhora. E ela tinha uma imagem de Nossa Senhora das Dores muito bonita. E essa imagem ela ornava e colocava em um dos seus santuários muito bonitos e muito vislumbrados no seu quarto. Mas um certo dia ela teve uma inspiração divina
de levar essa imagem de Nossa Senhora das Dores para a cozinha. E certo dia uma amiga dela foi a visitá-la. E essa amiga, vendo essa imagem tão bonita na cozinha, perto da pia, perguntou: Nossa, mas por que essa imagem está aqui, perto da pia? Ela pode molhar e se esculhambar, se estragar. E a mulher respondeu: realmente, essa imagem aqui é uma imagem muito bonita para estar perto dos pratos. Mas foi por conta dela que todas as vezes que eu vinha lavar os pratos, eu lembrava de rezar uma Ave Maria, de agradecer ao Senhor pela louça que eu tinha para lavar, porque eu tinha alimentado os meus filhos.